Judas 17 a 25. Judas só tem versículos, queridos, não tem capítulo. Então, é do versículo 17 ao versículo 25. É a sequência. No outro sermão, eu fui do 1 ao 16. E é interessante que eu tinha feito aqui, por medida de introdução, eu dei algumas informações sobre o livro. Eu disse naquele dia que esse Judas que está aqui não é o Judas Iscariotes. Na verdade, ele é um irmão de Jesus, filho de José e Maria, que se converteu após a ressurreição de Jesus, assim como Tiago, irmão de Jesus. E é um livro pequeno e muito negligenciado. Poucas pessoas param para ler esse livro, seja porque acham que é um livro que foi escrito por Judas Iscariotes, ou seja porque ele é muito pequeno, por qualquer motivo. Então, as pessoas acabam pulando a leitura desse livro. Esse livro não é daqueles, nossa, eu estou lendo Judas. Dificilmente você vai ouvir alguém falando isso. E foi muito interessante que uma pessoa me falou, pastor, gostei muito daquele sermão e tal, e eu sou um daqueles. Ele confessou o pecado dele, falou, eu sou um daqueles que não tinha lido ainda Judas. Então, hoje nós vamos terminar essa carta. É uma carta que ele escreve e pela graça de Deus, nós vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Judas, de 17 a 25, o texto nos diz assim: Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles lhes disseram que nos últimos tempos haveria zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus desejos perversos. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. E mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros, tirando-os das chamas do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Toda a glória seja àquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Toda a glória seja àquele que é o único Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Queridos, na semana anterior, quando nós meditamos nessa carta de Judas, nós vimos que Judas, ele tem uma preocupação em mente. Ele queria, irmãos, escrever uma carta ensinando sobre a salvação, falando coisas a respeito da salvação. E ele menciona aqui, mas ele é dirigido pelo Espírito de Deus a tratar de um outro assunto. Ele escreve um outro assunto, não o que ele queria escrever, mas aquilo que Deus o orientou a escrever, porque era o que aquela igreja precisava. E o que aquela igreja estava vivendo, que gerou a temática da carta? Havia na igreja pessoas influentes, que se tornaram importantes na igreja, e que estavam com um discurso relativizando verdades do Evangelho. Então, eles estavam colocando em dúvida na cabeça de alguns, colocando em xeque na cabeça de muitas pessoas. Eles estavam com um ensino muito liberal, um ensino que tinha uma ênfase muito carnal. E o que o Judas anuncia é o seguinte: todos que tentaram desviar, tirar o povo de Deus do caminho da santidade para o caminho do pecado, eles tiveram problemas com Deus, porque esse é um Deus zeloso, esse é um Deus que age, e esse Deus está preparando o seu povo para um encontro com Ele. E a preparação desse povo para um encontro com Ele envolve ensinar a esse povo o caminho da santidade. Não é desfazendo isso que vai agradar o coração de Deus, muito ao contrário. Então ele cita vários exemplos de momentos em que o povo de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, porque o povo de Deus do Novo Testamento se chama igreja,
em que o povo de Deus do Antigo Testamento também sofreu a influência de líderes, em que diziam com aquele discurso, olha, isso não tem nada a ver, não sei se é bem assim. Lógico que pode, você está feliz desse jeito. Não, o que é isso? Mas o que isso tem a ver com Deus? Todo esse discurso que relativiza os absolutos de Deus, ele vai citando alguns exemplos. Então, se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode ver, olha, ele vai mencionar, por exemplo, lá no versículo 5, não é o texto que lemos hoje, mas no sermão anterior, ele vai dizer, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois que não creram. Ele faz menção lá à saída do Egito. A geração que saiu do Egito não é a geração que entrou em Canaã. Por quê? Pela incredulidade de seus próprios corações. Depois ele vai citar, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que foi destruída. Por quê? Pelo pecado. Então ele vai dizendo que não é boa coisa para ninguém se meter no meio do povo de Deus e tentar desviar as pessoas para o caminho da incredulidade e para o caminho do pecado. Por quê? Porque Deus age com mão poderosa. Então, que a igreja deveria cuidar disso, não dar ouvidos a esses pilantras que estavam denegrindo o Evangelho, que estavam distorcendo o Evangelho, que estavam fazendo do Evangelho uma mensagem à imagem e semelhança deles próprios pecadores, e que então a igreja deveria permanecer firme na pureza do Evangelho. Nós terminamos assim o sermão anterior, e hoje a partir do versículo 17, ele vai se referir à igreja que se manteve fiel, a igreja que se manteve pura, a igreja que continuou buscando santificação para a sua vida, a igreja que continuou lutando contra o pecado. Não é que não pecava mais, irmãos, mas é que continuava lutando contra o pecado, que não queria mais convidar o pecado para viver no pecado. O pecado agora já não era mais um convidado, porque a grande mudança, a grande transformação da salvação produzida em nós é que agora o pecado nos incomoda quando pecamos. Porque o Espírito de Deus acende uma luz dentro de nós, acende um alerta dentro de nós, nos avisa que aquele caminho não é um caminho mais para nós, porque aquele caminho não é mais o caminho de um filho de Deus, de uma filha de Deus, em aquele que Deus colocou o seu Espírito, o seu próprio Espírito habitando as nossas vidas. Então agora nós já não sentimos mais a vontade quando pecamos. E claramente começa a haver em nós uma distorção na nossa relação com Deus. E nós percebemos bem os sintomas. Quando nós estamos acolhendo, abrigando, mantendo conscientemente, voluntariamente o pecado na nossa vida, nós temos muita dificuldade para orar. Nós temos pouco prazer de orar. Nós fugimos da oração. Nós fugimos de um a sós com Deus. Nós começamos a ter muita dificuldade com ler a palavra de Deus. Nós temos dificuldade com aquilo que é chamado de piedade, vida de oração, vida de palavra, busca de Deus, busca de uma vida santa. Nós começamos a fugir disso. Nós caímos em vários escândalos? Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando que quando nós não nos arrependemos, quando nós endurecemos o nosso coração e conscientemente abrigamos o pecado, a nossa relação com Deus, ela se estremece, ela muda, a comunhão é quebrada, não fica do mesmo jeito. E a prova mais evidente de que não fica assim é o pecado do primeiro casal. Quando eles pecam, eles tinham profunda comunhão com Deus, liberdade um com o outro, intimidade um com o outro, os dois com Deus. Era muito prazeroso estar com Deus, Deus vinha estar com eles, e eles amavam quando Deus vinha estar com ele, e eles queriam estar com Deus, mas quando eles pecam e quando eles se desviam, e eles querem o quê? Fugir de Deus. Eles querem ir para um lugar onde Deus não os encontre. Eles querem evitar Deus, e Deus continua vindo ao encontro. E agora eles têm problemas com Deus, e então Deus é uma ameaça para eles agora. E todas as vezes que nós seguimos o mesmo caminho, todas as vezes que qualquer igreja segue esse caminho da liberalidade, de relativizar pecado, de relativizar os absolutos de Deus, é isso que vai acontecer. Mas no meio de um povo, no meio de uma coletividade, você tem aqueles que mordem a isca
e que permitem que essa mensagem, eles compram essa ideia, que não é bíblica, que não é o Evangelho, mas essa ideia é comprada por alguns, mas ela é rechaçada e ela é rejeitada por outros. Isso na história da igreja sempre foi assim. E é a esse povo que se mantém firme e que estava sofrendo pressão desses liberais, que ele, no versículo 17, é a eles que ele se dirige, que Judas se dirige, e ele os chama de amados. Amados, lembrem-se do que previram os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles previram? Versículo 18. Eles disseram que nos últimos tempos haveriam zombadores cujo propósito na vida era satisfazer os seus desejos perversos. Ele evoca aqui, ele faz lembrar aqueles irmãos que estavam firmes, mas sofrendo muita pressão, de que aquilo que estava acontecendo havia sido anunciado pelos apóstolos. Os apóstolos haviam alertado aquela primeira geração de líderes da igreja de que eles teriam problemas, de que eles teriam dificuldades, que agora estavam lidando. Aquilo que havia anunciado, aquilo que eles haviam dito anteriormente, agora a igreja estava tendo que lidar com aquela situação. E veja a característica, eles zombavam daquilo que é santo. Às vezes isso fica mais claro na vida de adolescentes, pré-adolescentes. Quando ele vai para a escola, você ensina em casa, você cultiva a espiritualidade dele, a relação dele com Deus. Você trata desde a primeira infância, se você teve a bênção de poder educar seus filhos no Evangelho, isso por si só é uma dádiva que Deus dá para as pessoas, é um presente que Deus dá para as pessoas. Poder, desde que seu filho nasceu, ou até mesmo antes dele nascer, poder orientá-lo a partir da palavra de Deus. E você cultiva isso, e ele vai crescendo, e ele está dentro de um ambiente controlado, que é o ambiente familiar. Depois ele tem um ambiente da igreja, onde nós travamos relacionamentos, até que ele chega num ambiente que não há controle, que não há... Agora ele recebe muitas outras influências de muitas outras pessoas, famílias, que têm visões completamente diferentes da sua e, portanto, e também da palavra de Deus. E agora ele começa a ser zoado porque ele tem comportamentos, posturas, falas, ele é preterido, ele sofre algum tipo de escárnio, de bullying, ou ele é deixado de lado. Exatamente por quê? Porque na formação dele como pessoa, foi forjado nele princípios do Evangelho. E ele chega na adolescência, isso vai ter grande impacto, porque o grupo tem grande valor, o grupo tem muito valor. Ser preterido por um grupo, quando você é adulto já não é fácil, mas quando você está ainda na sua formação, isso dói demais. E muitos têm sofrido na alma esse tipo de dificuldade, de serem deixados de lado, de serem colocados de canto. Exatamente por quê? Porque desejam viver na escola aquilo que aprenderam da palavra de Deus desde a tenridade. Isso, eu estou dando o exemplo desse momento da vida, da adolescência, para que fique mais claro do que eu estou falando. Mas isso pode acontecer no seu trabalho. Talvez você trabalhe na área comercial. E talvez, como prática da sua empresa, você seja treinado, orientado para trabalhar com mentiras para conduzir a sua venda. E aquilo faz parte da cultura da tua organização. Talvez questões, você tenha um empreendimento e você conviva com um grupo e seus pares, eles têm tantas formas de burlar o fisco, de forma nada idônea, mas muito lucrativa, dar seguimento em muitas negociações, por um caminho que é nebuloso, para dizer o mínimo, mas nunca deu errado. Eles fazem isso há tanto tempo, sempre deu certo, estão prosperando. E você tem que lidar com isso no seu negócio, na sua empresa, na sua relação comercial, o tempo todo, com os princípios elementares do Evangelho. E quando você se posiciona, você recebe contra si toda uma influência terrível, maligna,
que te chama para te desviar do propósito de Deus. É disso que a gente está falando. Parece que você não vai prosperar se não for daquele jeito. Parece que você não vai avançar se não for daquele jeito. Parece que você não vai chegar se não for daquele jeito. Só que aquele jeito é contra o Evangelho de Jesus Cristo. Então você sofre zombaria, você sofre escárnio, você é preterido pela perversidade daqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Quero chamar a atenção para uma coisa. Se você já teve a oportunidade, a meu juízo triste, de ver uma pessoa endemoniada, você vai perceber que uma das principais características dos demônios é que eles são zombadores. Eles são tremendamente zombadores. Zombam de tudo e de todos, malignamente, perversamente. E esse é o elemento que ele está dizendo. Eles vão zombar de você, eles vão agir com perversidade contra a sua vida, porque você quer manter firme a santificação da sua vida, você quer continuar agradando a Deus, você quer manter os princípios de Deus como pilares centrais da tua trajetória. Você vai sofrer consequências. Então, o que ele está dizendo? Que os apóstolos haviam alertado para isso. 19, mas eles não param nisso. Como eles estão dentro da igreja, o exemplo que eu dei foi mais fora do ambiente da igreja, mas agora eles estão também na igreja. E o versículo 19 mostra isso. Eles provocam divisões entre vocês, eles seguem seus instintos naturais por um motivo claro. Eles não têm o Espírito de Deus. Eles estão na igreja. Eles estão na igreja de Jesus, mas eles nunca foram de Jesus. Porque todos aqueles que são de Jesus, todos aqueles a quem de fato Jesus salva, Jesus doa, entrega, derrama sobre eles o Espírito Santo. O Espírito Santo é doado, é entregue completamente à vida de alguém quando ele se arrepende dos seus pecados e, por fé, agarra-se a Jesus Cristo. Isso acontece exatamente no momento da salvação. O que ele está deixando bem claro é que na igreja existe gente que parece que é crente, que parece que é de Deus, que tem alguma caminhada social dentro da igreja, que trava relacionamentos de comunhão dentro da igreja, mas que, na verdade, num dado momento, mostram as suas verdadeiras inclinações carnais, perversas, e tentam desviar alguns relativizando o Evangelho, dizendo, mas será que precisa disso tudo mesmo? Mas será que isso aí não é muito antiquado? Isso aí não é para uma outra geração? Será que para essa geração precisa manter dessa forma? Será que realmente um jovem solteiro, estudando, trabalhando, paga suas contas, mora sozinho, ele tem que manter vida pura? Será que vida sexual é somente mesmo para o casamento? Mas por quê? Se ele tem um parceiro fixo, uma parceira fixa, se ela tem um parceiro fixo, não estão prejudicando ninguém, mas por que tem que manter isso? Será que isso aí não é a época da vovó? Será que pureza sexual é desse jeito mesmo? Quando nós entendemos o projeto de Deus, de que Deus quer a vida pura para o solteiro e para o casado, que o solteiro tem suas lutas e o casado também tem suas lutas, elas são diferentes. Mas o que Deus quer de nós, para a nossa vida sexual, é pureza. A Bíblia fala do casamento como uma cama sem mácula, um leito sem mácula, uma cama sem mancha. A mancha é o pecado. É a pureza para a vida dos casais. É a pureza para a vida dos solteiros. E Deus abriu mão disso em algum momento? Deus baixou a régua para que a gente agora, já que a gente não está conseguindo pular daquela altura, aí Deus baixa a régua. Sabe quando você faz brincadeira de criança, você põe a corda, aí você tem uma criança que quer café com leite.
Ela não consegue pular naquela altura, aí você baixa. Você põe a cordinha lá embaixo, ela vem, pula, sai tão feliz. Só que na vida espiritual, quando isso acontece, a pessoa sai muito feliz e continua longe de Deus e sem salvação. É disso que se trata. Então começa um movimento na igreja de relativização. Mas será que preciso orar mesmo? Mas por que esse negócio? Deus já não sabe todas as coisas? Se Deus já não sabe todas as coisas, por que precisa orar? Deus já sabe. Será que a gente precisa ler Bíblia? Será que a gente precisa ter um estilo de vida de leitura da palavra e oração como parte do nosso hábito de vida, como um estilo de vida? O que marca o seu estilo de vida quando as pessoas veem você? Quando as pessoas te conhecem, qual que é o seu estilo de vida? Elas vão dizer algo sobre a sua vida. Qual é a parte que elas vão dizer que é relativa à sua relação com Deus? O que em você, no seu estilo de vida, revela Deus? Nada vai revelar mais Deus na sua vida do que o hábito da meditação na palavra do Senhor e a oração. Nada. Isso transforma, em primeiro lugar e absolutamente, quem pratica. Mas eu estou orando por 30 pessoas, para Deus mudar a vida das pessoas. Ótimo, benção, continue lá, firme. Mas quem mais vai mudar é você, pelo simples fato que você dobrou os seus joelhos e buscou a presença do Senhor. É disso que esse texto fala. É de um estilo de vida que marca a igreja, em qualquer geração. Em qualquer geração, o povo de Deus ora. Em qualquer geração, o povo de Deus ama a palavra de Deus. Em qualquer geração, o guia do povo de Deus é a Bíblia. O guia, a direção, a luz de Deus. Deus age com o seu Espírito, iluminando a nossa vida, à luz da sua palavra, da mensagem da palavra, em qualquer geração. Por que eles fazem isso? Porque eles não têm o Espírito Santo. Estão na igreja, mas não são de Deus. O texto avança e diz assim: mas vocês, amados, em contraste com eles, vocês não são assim. Mas vocês, de novo a palavra amados, edifiquem, fortaleçam uns aos outros. Ajudem uns aos outros, porque não é fácil lidar com essas coisas. É difícil para um pai que está vendo seu filho adolescente ser bombardeado. É difícil para um pai, para uma mãe, quando o filho vai para a faculdade, e a faculdade hoje é tremendamente, um ambiente muito hostil para jovens cristãos. Se for pública, muito pior ainda. Tremendamente hostil para a fé cristã. Eles precisam de ajuda de outros pais, eles precisam de amigos ao redor. Esse jovem, esse adolescente vai precisar de amigos cristãos. Nós precisamos ajudar os nossos filhos e filhas a se posicionarem no ambiente onde eles vivem e a darem as mãos para outros cristãos que estão ali sofrendo as mesmas coisas que eles. Edifiquem, ajudem uns aos outros em sua santíssima fé. Ele escolheu colocar fé aqui, lá no hiperlativo, na sua santíssima fé. Em contraste com os ensinos perversos, vindos da carne, que não tinham nada de santo, tinha tudo de carnal, ele estava dizendo que a fé desses amados irmãos que estavam firmes no Evangelho, ela era uma super fé. Ela era uma fé muito santa. Ela era uma fé que era produzida pelo Espírito Santo de Deus. Uma fé pura, limpa, sem mancha, em contraste com os pecados daquele outro grupo. E ele continua dizendo: orem no poder do Espírito Santo. Orem no poder do Espírito Santo. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza.
Deus é o renovo da nossa vida. Nos momentos da dificuldade, nos momentos em que a nossa fé é provada, nos momentos em que a nossa fé é testada, nos momentos em que Deus nos coloca numa condição que a gente tem que dar testemunho dele, mesmo que aquilo nos custe alguma coisa. É o momento do teste para a nossa fé. Talvez você tenha sido confrontado em algum momento para dar uma resposta, e aquela resposta revelava quem você é com Deus. Deus quer que nós saiamos aprovados. Deus quer que nós saiamos completamente aprovados. Deus quer que nós não retornemos para casa envergonhados dele. Porque quando nós chegarmos em casa, nós vamos orar a ele. Quando nós chegarmos na nossa casa, nós vamos falar com ele. E Deus não quer que nós sintamos vergonha de buscar a presença dele, porque nós negligenciamos uma posição que nós deveríamos ser firmes e não fomos. Irmãos, faz tempo, mas isso marcou muito minha vida. Quando eu estava na Jocum, Jovens com uma Missão, muita gente que não era nascida, quer dizer, alguns. Início da década de 90. Já não lembro mais o ano. Era jovem e eu estava numa comunidade do Rio de Janeiro. É uma favela, mas ela não é morro. Se alguém aqui é do Rio vai conhecer. Chamado Parada de Lucas. Eu estava morando ali em Parada de Lucas, nessa agência missionária. Minha mãe estava nessa época sozinha na nossa casa, eu ainda era solteiro. Eu namorava a Sandra. Estava longe da Sandra, estava longe da minha mãe. Meu pai estava trabalhando em Minas. Meu quarto estava arrumadinho lá em casa, só esperando eu chegar. O dia que eu chegasse, minha mãe ia fazer a comida que eu mais gostasse, ela ia fazer. E eu estava passando uma luta ali espiritual. Doido para desistir daquele curso, retornar para casa, dar um abraço na Sandra, voltar à minha rotina com ela, as coisas da minha casa e tal. E eu tinha um histórico de muita iniciativa, irmãos, na minha vida, mas de péssima terminativa. Pensa um cara bom de iniciativa, era eu. Iniciava um monte de coisa, um monte de projeto, mas para terminar, não era lá essas coisas, não. E aí eu estava ali nesse conflito, assim, sabe? Estava duro permanecer ali, era um teste assim, muito grande para mim. Eu saía 4h, 4h30 da manhã de Parada de Lucas, tudo escuro, soldados do tráfico todos ali, para ir para a Avenida Brasil, para ir para a rodoviária, para pegar uma condução para Volta Redonda, para ficar um pouquinho com a minha mãe, um tantão com a Sandra, que era o que dava numa segunda-feira, para voltar e estar 5 horas lá de novo. Depois para rodar a semana toda de novo. Essa era a minha realidade. E aí eu estava orando, irmãos, e ali, perto do aeroporto e tal, muito avião passando, olhando aqueles aviões e falando com Deus e tal. E aí, mas assim, foi muito claro, assim, uma das respostas mais claras de Deus para a minha vida. E que, lendo esse texto, me voltou à memória. Vai, Carlos, pode ir. Não tem nada te impedindo de ir para casa. Tu tem o dinheiro da passagem, tu sabe o horário do ônibus, tua mãe está em casa, a Sandra está em Volta Redonda. Daqui a 2h30, no máximo 3 horas, tu está em Volta Redonda. Mete o pé, vai. Mas me responde uma coisa antes. Quando chegar lá e tu for orar, tu sabe que eu não desisti de você aí. Como é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer para falar comigo quando você desistir do meu propósito? Essa é a questão, irmãos. A gente quer empurrar o nosso propósito goela abaixo para Deus e depois quer ter vida com Deus. É impossível. Porque a vida com Deus é construída descobrindo o propósito de Deus e fazendo acontecer na sua própria vida. Esse é o ponto. Por que o Senhor Jesus fala de uma vida abundante? O que é a vida abundante? É a vida que cumpre o propósito de Deus. Ela é abundante em Deus, não falta nada de Deus na sua vida. Você vive em paz, feliz, realizado em Deus. Todas as vezes que a gente vai relativizando o Evangelho para que as nossas vontades prevaleçam,
E as nossas vontades, muitas vezes elas nem são pecado. Não era pecado eu voltar para minha casa, mas não era o propósito de Deus. Elas não trariam o benefício espiritual que só Deus pode trazer quando a gente está debaixo do propósito dele. E é isso que eu desejo para a sua vida e para a sua família. Nada menos que isso. Quero avançar no texto. O texto segue e diz assim, versículo 21. Mantenham-se firmes no amor de Deus enquanto aguardam a vida eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará em sua misericórdia. Por que nós desistimos tantas vezes do propósito de Deus? Pelo mesmo motivo que nós desistimos de uma refeição saudável, que nós desistimos da atividade física, que nós desistimos de alguma coisa que a recompensa demora. Porque qual o benefício de você ter uma alimentação saudável essa semana? A recompensa demora, é uma construção de um hábito, mas é certa. De você ter uma atividade física regular, demora, mas é certa a recompensa. Aí eu caio lá no chocolate. Por que eu fui para o chocolate no meu momento de tensão? Porque a recompensa é imediata. A recompensa do açúcar vem na hora, querido. Aquilo bateu lá. Do café, é na hora. Na hora. Se nós deixarmos a nossa vida apenas na perspectiva das recompensas imediatas, das respostas imediatas, da recompensa imediata, nós nunca atingiremos o propósito de Deus em nós. Porque, na verdade, a recompensa do cristão não é aqui. Deus está nos preparando para a sua glória eterna. Deus está nos preparando para a eternidade com Ele. E Ele está nos santificando aqui, como se Ele nos preparasse para o encontro com Ele. Ele está santificando a sua noiva. Ele está preparando a sua noiva. É isso que Ele está fazendo. Ele está preparando o seu povo para estar com Ele. E é isso que é santificação. Santificação é esse processo do Espírito trabalhando em nós, nos preparando para quê? Para o encontro com o Senhor, para vivermos eternamente com Ele, onde não há mais lágrima, Ele vai enxugar toda a lágrima. Sabe o que Ele vai fazer com todos os nossos pecados? Lançar no mar do esquecimento. Ele nunca vai jogar na tua cara os erros que você cometeu. Ele está te preparando para isso. E esse é o processo. Chama-se processo de santificação. Ele está preparando você para o encontro com Ele. Existem muitas histórias incríveis na Bíblia. E como eu estou há muito tempo aqui, eu acabo repetindo algumas delas que me chamam muito a atenção. Eu vou repetir uma que eu gosto muito, que é a velhice que eu gostaria de ter, se Deus me permitir chegar à velhice. O José do Egito, ele pega seus 2 filhos e leva para o Jacó, que é o pai dele, neto das crianças. Avô das crianças. E ele está cego, Jacó. E o José sabe disso. E ele ia se despedir do pai, ele sabia que o pai estava no finzinho. E ele põe os netos para o pai abençoar. Ele pega o mais velho, põe debaixo da mão direita do pai, e pega o mais novo e põe debaixo da mão esquerda do pai. Por quê? Porque o mais velho, ele deveria receber a bênção da primogenitura. Ele teria uma série de responsabilidades, mas muitos benefícios a partir dessa bênção. O que o Jacó faz? Ele coloca os meninos, o Jacó faz assim. Jacó inverte as mãos. Quando ele inverte as mãos, o José fala, ele não está vendo, tadinho, eu vou ajudar meu pai aqui para ele não abençoar errado meus filhos. José faz menção de corrigir Jacó. Jacó diz não. Ele abençoa o segundo filho com a bênção da primogenitura. Ele abençoa invertidos os filhos. Depois nós vamos ver lá nas 12 tribos de Israel que esses 2 meninos vão se formar a tribo também. São os filhos de Jacó mais os filhos de José. Isso vai ter consequências lá nas tribos, mas eu não vou entrar nisso hoje não. Mas o que me chama tanta atenção ali? Você tem um homem idoso, fraco, cego, certo do que Deus quer.
lúcido em Deus, firme em Deus, abençoando o seu filho e os seus netos. Ele abençoa José, abençoa os meninos com a lucidez, com a revelação de Deus para a vida dele. Ele sabe que vai morrer. Ele não demonstra um nada de temor. Ele sabe em quem ele tem crido, para usar as palavras paulinas. Ele está confiante em Deus. Deus o preparou para se encontrar com ele. E ele sabe que esse encontro está para chegar. Aí você vai olhar a história dele, ele não foi fácil não, mano. Aprontou que só. A biografia dele não é irretocável, não. É cheia de problema. Alguns altos, muitos baixos e por aí vai. Mas ao longo da sua vida, ele foi transformado. E o nome dessa transformação chama-se processo de santificação. Alguns falam assim, pastor, mas a igreja é como um hospital, a igreja é lugar para os doentes e etc. E é verdade, eu concordo com isso. Mas a igreja é lugar de cura. O evangelho cura as pessoas. Não é que a pessoa é doente, ela vai ficar doente pro resto da vida, ela vai morrer doente, ela só trata para a doença não piorar. Não é isso o que o evangelho faz, não. O evangelho cura as pessoas, o evangelho cura, salva, o evangelho cura feridas da alma, o evangelho cura famílias, o evangelho cura relacionamentos. O evangelho cura. A família de Jacó e José, o relacionamento de Jacó, José e os netos tinha tudo para dar errado. E quem curou foi Deus. E a partir de Jesus, o que nós temos do agir de Deus é o evangelho de Jesus Cristo. Quero avançar e ir para o final. (22) Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. 23, resgatem outros, tirando-os da chama do julgamento. De outros ainda tenham misericórdia, mas façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. Então ele fala de compaixão daqueles que vacilam, de resgatar outros que estão... a expressão que ele usa, irmãos, de gente que está indo para perto das chamas, de gente que está indo para se queimar, que vai quebrar a cara, que vai cair do cavalo. Você está vendo que aquele caminho que está seguindo é um caminho para longe de Deus, é um caminho de morte, é um caminho de consequências terríveis. Eles estão indo para perto das chamas. Ajudem, tenham compaixão, tenham misericórdia. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Todas as vezes que a gente tenta ajudar e alertar pessoas que estão indo nessa direção, nós colocamos em risco o nosso relacionamento com elas. Guardem isso que eu estou falando. Porque muitas vezes a reação da pessoa, a Bíblia chama de dura cerviz. Cervical é a parte do pescoço. É dura, ela não baixa a cabeça para ninguém. O nariz é muito empinado. Vai ouvir quem? A expressão das referências bíblicas, das Bíblias em português mais antigas, é uma pessoa de dura cerviz. Ela não baixa a cabeça. O que acontece... que pode acontecer, e muitas vezes, infelizmente, acontece, é essa pessoa romper com você, quando você vai alertá-la. Quando você vai falar com ela, poxa, não faz isso, esse caminho não é para ti. Mas por que você está querendo dar palpite na minha vida? Você está pagando minhas contas? O dia que você pagar minhas contas, você vem aqui me dar o sermão que você está querendo me dar. E às vezes isso acontece em família. Porque não vai acontecer com uma pessoa estranha que você conheceu na rua. Isso acontece nos relacionamentos mais próximos. Isso não acontece com uma pessoa muito distante. Porque com uma pessoa muito distante você nem vai falar isso. Isso acontece com pai, com mãe, com irmão, com irmã, com amigos, com vizinhos, com parentes próximos, com amigos, com sobrinhos, com tios, com tias. É nesse âmbito da família e dos amigos mais próximos é que esse processo acontece. Mas o que ele está dizendo? E o lógico que o Judas sabia disso. Mas ele está dizendo, ei,
Você que está vendo que aquele ali está indo para o lado das chamas, você precisa ajudá-lo. Não se acovarde. Deixa de covardia. Está com medo de quê? Está tentando ajudar. Ah, mas ele não entendeu dessa forma. É um problema que ele vai ter que resolver com Deus, mas você não arrume um problema para você, que é de não ter paz com Deus por ter sido covarde e omisso. Se você é pai, você precisa alertar. Se você é irmão, se você é filho, se você é tio, se você é sobrinho, se você é vizinho, se está dentro do teu ambiente, o ambiente que você consegue se relacionar e influenciar, não fique quieto. Talvez ela não entenda hoje. Talvez nunca venha a entender. Corre esse risco? Corre. Mas você vai ter paz com Deus, de que agiu com amor e com temor. Agora, tenha prudência, cautela, sabedoria para escolher o momento, as palavras e etc. Mas o como vá ao encontro dessa pessoa e alerte que ela está indo para um caminho de morte. Esse é papel da igreja. Esse é papel do cristão. É interessante que ele faz ao mesmo tempo em que ele manda ir ao encontro das pessoas, ele faz um alerta que é incrível. Dá uma olhada. Resgatem outros, tirando das chamas do julgamento, de outros ainda tenham misericórdia, mas olha só, façam isso com grande cautela, odiando os pecados que contaminam a vida deles. O outro risco, o primeiro é perder esse relacionamento. Qual que é o outro risco? Se você está todo inseguro da sua fé, se você está todo com uma vida já meio torta com Deus, e aí você vai numa ação intempestiva dessa, talvez ela te convença do contrário. É isso que ele está dizendo. Quando você vai para ajudar alguém, você precisa ter muito claro de que aquilo que você vai alertar, de fato, é pecado. Irmãos, quando a gente estuda o texto na linguagem original, os irmãos até me perdoem, mas eu preciso dizer isso para os meus irmãos entenderem. Sabe, uma peça íntima, de homem ou de mulher, com o fundo sujo, imagina aí, com excremento. Imaginou, né? Esse texto faz alusão a isso. Quando ele fala aqui, odiando os pecados que contaminam a vida deles, essa ojeriza que você fez, essa imagem que eu te orientei a projetar, é disso que ele está dizendo. É assim que a gente deve ter ojeriza ao pecado. Mas veja que ele está pedindo para você ir para estar com a pessoa. Mas não é estar com a pessoa para adular o pecado que ela comete. É estar com a pessoa e que o pecado dela é como se fosse essa peça suja que foi colocada na sua frente. Com ojeriza ao pecado. Mas com amor e com verdade à pessoa. Não pode relativizar o pecado. Não pode dizer que, eu entendo, é isso mesmo, né? Não tem problema. Quando você fala que não tem problema, você assinou uma concordância. Você consegue perceber isso? Porque não tem problema, gente. Como que não tem problema se o pecado separa a pessoa de Deus e nós sabemos disso? Como que isso não vai ter problema? Como que isso não vai ter consequência? O alerta é exatamente porque tem problema. Se não tivesse problema, não precisava alertar de nada. Ela está indo para as chamas. É disso que trata o texto. 2 cuidados. O primeiro é você saber que essa relação pode ser rompida, mas a sua relação com Deus precisa vir em primeiro lugar. E a outra é essa, de você, se você vai nessa direção, você precisa ter clareza das consequências terríveis, odiosas, que o pecado produz na vida de qualquer pessoa. Para terminarmos, ele vai agora para o desfecho da carta, glorificando ao Senhor. E olha, ele dá glórias a Deus, 24, dizendo o seguinte: toda a glória seja aquele que é poderoso, para quê? Para guardá-los de cair. Irmãos, você sabe qual que é o motivo de alguém aqui não ter caído? O único motivo
é o poder de Deus de nos manter de pé. Porque se nós tivéssemos sido deixados à mercê de nós mesmos, em qualquer momento, se Deus falar assim, eu não vou te sustentar, não, nós não daríamos nenhum passo. Nós somos inclinados para o pecado. E Ele sabe disso, então Ele dá glória a Deus, porque aquele grupo dentro da igreja estava de pé, porque Deus estava guardando a vida deles. Mas Ele não é apenas poderoso para guardar aqui, Ele vai levar, Ele vai conduzir com grande alegria e sem defeito ou sem mancha, de forma pura, a presença dEle mesmo, a sua presença gloriosa. 25, ele glorifica a Deus de novo, toda a glória seja aquele que é o único Deus, o nosso Salvador. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, poder, autoridade lhe pertencem, desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Ele é poderoso para santificar a sua vida. Ele é poderoso para estender a mão a você quando você cai. Ele é poderoso para erguer você e trazê-lo de volta para o propósito. Ele é poderoso para conduzir você em santidade. Ele é poderoso e Ele está preparando a sua vida para a eternidade. Por isso a glória, em todo e qualquer tempo, é dEle. E é por isso, irmãos, que a nossa entrega maior, a entrega da nossa vida, a entrega da essência de quem nós somos, é para Ele, antes de tudo e de todos. Muitas pessoas têm tido dificuldade no relacionamento com Deus, porque ao longo das suas vidas construíram um relacionamento com pessoas inadequadas. Pessoas que não as aproximavam de Deus. Ao contrário. Algumas se casaram com essas pessoas. Algumas constituíram famílias com essas pessoas. Tiveram filhos e filhas com pessoas assim. E você já imagina as dificuldades advindas disso. Muitos pais se surpreenderam em decisões de seus filhos. Desconheceram os seus próprios filhos em decisões que eles tomavam, filhos de crentes. E essas decisões foram tomadas sob um terrível poder de influência de amizades que vieram do inferno para atazanar a vida de jovens e adolescentes. Essa é a história de muita gente. E de tristeza, irmãos, isso que eu estou dizendo é muito triste. É lamentável. E nós podemos aqui no final dizer, mas porque a pessoa cedeu em algum momento. É verdade. Isso não tira a responsabilidade da pessoa. A pessoa que quis quebrar a cara, é verdade. Ela que colocou essas sementes ruins do fruto que ela está colhendo, também é verdade. Se a gente quiser deixar a discussão só nisso, é verdade. Mas a discussão é muito mais ampla que essa. E a percepção precisa ser além dessa, porque essa é muito clara, essa é muito óbvia. Aqueles que julgam estar de pé, cuidem para que não caiam. É a primeira. Se você julga estar de pé, cuide para que não caia. Não tem ninguém imune, não tem ninguém vacinado, não tem ninguém que hoje possa dizer, o diabo não pode me dar uma rasteira e me enganar. Cuide da sua vida com Deus. Ame a Deus. Dobre-se diante dEle. Confesse os seus pecados e deixe. E mantenha-se na presença do Pai. Segundo, se compadeça daqueles que têm tido dificuldades. Mas, irmãos, às vezes a gente não tem compaixão de uma família, de um jovem ou de um idoso que está perto das chamas. A gente está vendo que está indo para perto das chamas, irmãos. E a gente fica colocando uma maquiagem como, não, mas isso é assim mesmo, assim, está tão feliz.
Tá feliz, está indo para o inferno feliz, olha lá. Está indo para longe de Deus felizão, satisfazendo sua carne o tempo todo, sem nada de Deus na sua vida. Deus não nos colocou aqui para ficarmos conformados com essa realidade. Isso precisa doer em nós, irmãos. Isso precisa gerar em nós vida de oração em favor dessa gente. Isso precisa gerar em nós estender a mão e dizer: eu estou aqui para te ajudar. Deus pode virar esse jogo. Deus tem poder para transformar essa realidade. Você não precisa andar nessa miséria. Deus tem um plano novo. Deus tem uma vida nova. Deus tem um propósito novo. É disso que esse texto trata. Que Deus tenha misericórdia de nós. Baixe sua cabeça, feche